A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos ao encerramento de mais um trimestre das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos de uma forma remota fazendo esta transmissão por conta das restrições que foram nos impostas e aqui estamos para compartilhar com os irmãos esta última lição intitulada Voltados os olhos para a bendita esperança, a lição de número 13, e tem como texto áureo o versículo encontrado na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, a qual leremos agora, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Graças a Deus. Eu convido os irmãos para fazermos a leitura bíblica em classe. Os irmãos poderão nos acompanhar. Ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 6 a 11. Os irmãos poderão nos acompanhar. Esta leitura tão gloriosa, que nos diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição diz: voltar os olhos para a bendita esperança. Esse é o tema geral da nossa lição, que nós estaremos abordando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a bendita esperança que aguardamos ansiosos, irmãos. O arrebatamento da igreja, a restauração de todas as coisas e a nossa redenção. Antes de iniciarmos, quero fazer uma oração com os irmãos para que Deus continue nos abençoando e possa nos direcionar em toda a verdade nesta oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, neste encerramento de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a presença de cada aluno, de cada irmão, de cada irmã que participa nesta manhã da Escola Bíblica Dominical e juntos estaremos aprendendo a Tua Palavra. Abençoe suas famílias, guarde as nossas vidas, Senhor, de todo mal, e que assim possamos estar sempre aguardando a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, eu quero fazer uma retrospectiva de todas as lições que nós estudamos. As lições deste trimestre trataram da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Sendo assim, a primeira lição, aprendemos sobre os fundamentos da doutrina do Espírito Santo, quem ele é. Então, na primeira lição, nós aprendemos os atributos do Espírito Santo, quem ele é. E também, irmãos,
sobre a sua divindade, natureza e nomes. Nós aprendemos que o Espírito Santo na Bíblia ele tem vários nomes e também sobre os símbolos do Espírito Santo. E nós aprendemos que um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador, a qual o Senhor Jesus havia prometido no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o Senhor Jesus deixou a promessa: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, que ficará para sempre convosco. Louvado seja o nome do Senhor por esta promessa. Ele é o Consolador, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. E louvamos a Deus, irmãos, porque temos a presença constante, permanente do Espírito Santo conosco em toda a trajetória da igreja. O Espírito Santo tem atuado de uma forma poderosa no meio da igreja. E prosseguindo, irmãos, das lições 2 até a 12, foi abordado acerca da obra do Espírito Santo, sua participação nos resultados da obra redentora de Cristo efetivada na cruz. Então, quando nós estudamos sobre a atuação do Espírito Santo na obra redentora que Cristo realizou por nós ali na cruz do Calvário, nós vamos lembrar do texto de João, capítulo 16, e o verso de número 8 em diante, quando o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado e ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir daí, irmãos, esta é a atuação do Espírito Santo na vida do homem com respeito à obra redentora de Jesus Cristo que ele realizou na cruz do Calvário. Cristo cumpriu a sua missão. Ele realizou a obra redentora na cruz do Calvário. E o Espírito Santo hoje atua, irmãos, através da obra redentora de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo, ela inicia na conversão do homem, quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo, realiza nele, ali na conversão, o novo nascimento, quando o homem responde com fé, positivamente, aos apelos do Espírito Santo, quando a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa recebe com fé aos apelos do Espírito Santo, que trabalha na vida do homem através da palavra, a palavra penetra na vida do homem. Hebreus 4:12 diz que ela é como uma espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então o Espírito Santo vai aonde o homem não pode ir. O Espírito Santo vai até a divisão através da palavra e convence o homem. Quando o homem recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, há o novo nascimento. A obra do Espírito Santo que atua na vida do homem começa, irmãos, a restauração na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo preparando o homem para a sua habitação. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, santuário. A palavra santuário significa habitação, morada. Então nós nos tornamos morada do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo nos tornar santuário para a habitação constante do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, aprendemos que, segundo o texto que nós já citamos, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, preparando o homem para a sua habitação, limpando a casa, santificando o crente, aquele que aceita com fé o sacrifício de Cristo.
ele santifica, porque o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito santificador. Glória a Deus por isso. Ele nos santifica, preparando a casa para a sua habitação. A nossa casa espiritual se torna a habitação do Espírito Santo. E neste momento, também o Espírito Santo nos une a Cristo. Oh, obra gloriosa, irmão, do Espírito Santo. Ele nos une a Cristo. Em nossa conversão, quando abrimos o coração para o Espírito Santo, ele nos une a Cristo. Que maravilha, irmãos! Hoje estamos unidos a Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Ele realizou esta grande obra em nossas vidas, ensinando-nos a sermos verdadeiros discípulos. Ensinando-nos a sermos verdadeiros discípulos, porque em Mateus, capítulo 28, o Senhor disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, lá no verso 20 do capítulo 28 de Mateus. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo também nos prepara para sermos verdadeiros discípulos. E discípulo gera outro discípulo. E assim, a semente do Evangelho vai sendo espalhada, disseminada, vai sendo semeada no coração das pessoas, e o Evangelho chega, irmãos, a muitos lugares através do discipulado, da evangelização. O Espírito Santo nos capacitou, ele que preparou o nosso corpo para a sua habitação, ele também adorna esta casa, que é a nossa habitação, nosso coração, nossa vida, é morada do Espírito Santo. Ele, irmãos, nos adorna, ele embeleza esta casa. Como? Batizando-nos com o Espírito Santo. Ele nos batizou com Jesus Cristo nos batizou com o seu Espírito, e nós fomos batizados com ou em ou no Espírito Santo, porque são as mesmas expressões, batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Eu vou explicar como é. Batismo com o Espírito Santo, lembra da promessa em Joel, capítulo 2? E eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Pois é, o Espírito Santo vem como uma chuva, ele é derramado sobre nós, e aí somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre nós, e recebemos o revestimento como chuva que cai do céu, o Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então ele desce e nós somos batizados com o Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. E o batismo no Espírito Santo tem o mesmo sentido, porque simboliza um batismo por imersão. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos imergidos nas águas do Espírito Santo, no oceano do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Que experiência maravilhosa! Glória a Deus! E essa promessa também é para cada um de nós, irmãos. O revestimento, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Foi estudado esse tema tão importante. Como resultado do novo nascimento, o Espírito Santo nos levou a uma comunhão com Deus em adoração e fervor. Diz o texto bíblico: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Há uma comunhão com Deus em adoração e fervor. Paulo nos exorta que nós devemos servir a Deus, porque o significado no original hebraico da expressão adoração significa servir. Então nós estamos em constante adoração a Deus, porque estamos servindo a Ele, seja em casa, seja no trabalho, ou em qualquer lugar que estivermos,
estamos sempre em constante adoração a Deus. A adoração não está limitada a um lugar, não. Porque Jesus disse para a mulher samaritana: olha, mulher, eu te digo que nem nesse monte, nem em Jerusalém será o lugar de adoração, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lembre-se disso. Adoração é servir, e servir é um ato contínuo. Aonde quer que nós estivermos, estamos servindo a Deus. Seja, irmãos, socorrendo alguém necessitado, seja evangelizando, pregando a palavra de Deus, louvando, seja, irmãos, no nosso lar, em qualquer momento, em oração, nós estamos servindo a Deus. Lembre-se disso. E o Espírito Santo nos leva a uma comunhão com Deus em adoração e fervor. E ele também nos adorna com os dons espirituais. Os dons espirituais são um adorno que o Espírito nos dá em nossa casa espiritual, né? Dons de profetizar, dons da palavra, dom da cura, o dom da fé, e em uma das lições foi destacado o dom da fé, o dom da cura. Em uma das nossas lições foi destacado esse dom, o dom da cura. É um dos dons do Espírito Santo, que estão mencionados ali na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, estão mencionados ali 9 dons espirituais, mas também, se você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, também Paulo fala de outros dons do Espírito Santo, o dom de ensinar, o dom de socorros, que é aquele quando há aqueles irmãos que têm esse dom, né, de socorrer, o dom também de nós, irmãos, liberarmos ajuda, socorro àqueles que estão necessitados. Então são dons do Espírito Santo. Eu quero ler esse texto, eu estou com a palavra de Deus aqui aberta em Romanos. Eu quero ler com você também esses dons que eu estou mencionando aqui para ficar bem fixado, né? No capítulo 12, do verso de número... A partir do verso 5 diz assim: assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, verso 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Verso 7, se é ministério, seja ministrar. Paulo fala isso também lá em Efésios, capítulo 4, né? Os dons de ministério, evangelista, pastores, doutores, está descrito lá em Efésios 4. E prosseguindo aqui, ele fala de ensinar. O ensinar também é um dom do Espírito. Se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparte, faça com liberalidade. O dom de repartir. O que Paulo, prosseguindo aqui, no verso de número 9, ele diz: o amor seja não fingindo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Mas ainda no verso 8 ele prossegue dizendo: o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Então, esses também são dons do Espírito Santo de Deus, irmãos, que ele concede à sua igreja, visando a edificação da igreja, né? Os dons sempre para a coletividade, nunca os dons são dados para a individualidade, não. Sempre visando a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. Nós falamos também, irmãos, sobre o fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo é o resultado da obra do Espírito Santo na vida do homem, né?
quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, o que se espera, né? Porque o fruto é o resultado, é aquilo que vem, né, como resultado. Então, o fruto do Espírito, né, está descrito lá na carta de Paulo às Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, está descrito lá o fruto do Espírito Santo. Muito bem. E, meus amados irmãos, finalmente chegamos à última lição que nos ensina sobre a restauração final de todas as coisas e a nossa redenção, que se dará no arrebatamento da igreja. Agora, irmãos, eu fiz aqui uma pergunta. Por que devemos amar a volta de Cristo? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. 2 Timóteo, quando Paulo ele já está no fim do seu ministério e vê chegando já a sua partida para estar com o Senhor, Paulo então ele declara como um cântico, né, esse texto tão conhecido de todos os irmãos, no capítulo 4, versículo 7 em diante. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo está nos afirmando, irmãos, que ele aguarda o justo juiz que lhe dará naquele dia a coroa da justiça, e não somente a ele, mas a todos quanto amarem a vinda ou a volta do Senhor. A vinda aqui, ela está falando do aparecimento do Senhor Jesus Cristo nos ares, nas nuvens, quando ele vir buscar a sua igreja. Jesus não vai, no arrebatamento da igreja, Jesus não vai descer aqui a esta terra. A palavra de Deus diz claramente que nós o encontraremos nas nuvens. Eu vou ler esse texto para os irmãos aqui, que é em 1 Tessalonicenses. O texto é muito claro e ele fala que o nosso encontro com o Senhor será nas nuvens. O arrebatamento é para a igreja, para os salvos e remidos, os que amam, como Paulo diz aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, a todos quanto amarem a sua vinda, a vinda do Senhor, ou seja, o arrebatamento. Paulo está falando sobre o arrebatamento. E no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo fala claramente, no capítulo 4, e o verso de número 15, ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, para o arrebatamento da igreja, o aparecimento do Senhor nos ares, nas nuvens, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados da terra, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento
significa tirado, um rapto, tirado da terra. Então nós vamos ser tirados da terra. E o Espírito Santo nos conduzirá ao encontro do noivo, porque na simbologia do casamento de Isaac com Rebeca, nós somos, na simbologia do casamento de Isaac e Rebeca, nós somos representados por Rebeca. Isaac é o noivo, Jesus Cristo, e Eliezer, aquele que vai em busca da noiva, é o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo nos levará ao encontro do noivo, nos ares, como diz o texto aqui que acabamos de ler. Assim como Eliezer, mordomo de Abraão, e Abraão representa o pai que o enviou para em busca da noiva, então o Espírito Santo, ele está preparando a noiva para o encontro do noivo, a qual nós o encontraremos nas nuvens. Cristo não descerá essa terra no arrebatamento. O momento em que Jesus virá a essa terra é na sua segunda vinda em glória, quando todo olho verá, e isso se dará no milênio. Isso se dará no milênio. Agora preste atenção para o texto que eu vou ler aqui em Romanos, capítulo de número 8. Paulo nos dá uma cronologia escatológica dos acontecimentos aqui, nesse texto. Eu quero me deter aqui e estaremos dando encerramento, fazendo a exposição desse texto de Romanos, capítulo 8, verso 18. Acompanhe comigo, versículo por versículo. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O esplendor que há de ser revelado. Paulo está dizendo que as tribulações que passamos aqui, as aflições, as angústias que nós passamos aqui, irmão, não é para nos desanimar, não é para, irmãos, nos deixar tristes, mas nos alegrar, porque maior será a glória que em nós há de ser revelada. Que em nós há de ser revelada. Para que isso aconteça, esta glória que Paulo está dizendo aqui, é necessário que a igreja seja arrebatada. Porque a glorificação da igreja se dará no arrebatamento. Então é necessário nós sermos tirados dessa terra. Quando nós formos tirados dessa terra, a palavra de Deus diz que o nosso corpo será transformado. O nosso corpo será transformado. É o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses. Os irmãos acompanharam aqui. Mas também 1 Coríntios 15 também fala dessa ocasião que se dará no arrebatamento, que o nosso corpo será transformado. Esse corpo mortal se revestirá do imortal e receberemos um corpo glorioso, tal como Adão possuía antes da queda. É a glorificação da igreja. Depois nós vamos meditar no texto de Romanos que falará sobre isso. Então, na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo de número 15, o verso de número 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Trombeta aqui, irmãos, não se confunde com as 7 trombetas lá do Apocalipse, capítulo 11. Não confunda. As trombetas do capítulo 11 de Apocalipse são trombetas que são seguidas de juízo. E a trombeta aqui, irmãos, o original, a palavra trombeta, ela tem um sentido também de verberação, ou seja, de voz de uma ordem que é dada.
Depois vocês pesquisem o original, e o original fala sobre uma voz, uma verberização e uma ordem que é dada como se fosse um alarido. Então, vai ser dada uma ordem e então ocorrerá o que o texto está dizendo, a trombeta, porque ela fala de voz, uma verberização, uma voz que é uma ordem que é dada. Então diz o texto, no versículo 52, no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, é a nossa vitória, irmãos, a glorificação da igreja, quando teremos este corpo transformado e então, irmãos, estaremos preparados para participar das bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. O casamento, o primeiro acontecimento após o arrebatamento no céu, vai haver algumas reuniões. A primeira será o casamento e a segunda será o tribunal de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 6 e 10 e também Romanos 14 e 10. Todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, irmão, não será para julgamento, não será para juízo, não, nós estamos já no céu. O tribunal de Cristo será para recompensa. Recompensa. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 4, é onde ele fala sobre as obras serão provadas. Né? Então, ali fala, irmãos, de recompensas que o Senhor dará, porque nós não vamos ter nenhum sentimento de inveja quando Cristo há de dar galardão para aqueles que serão dignos. Não haverá, irmãos, nenhum sentimento de ciúme. Nós vamos aplaudir, nós vamos se alegrar, porque no céu haverá só alegria. Né? As recompensas serão dadas e juntos nos alegraremos, porque estamos no casamento, estamos nas bodas do Cordeiro. Depois haverá ceia, que é o banquete, onde Cristo virá com a noiva e aonde se dará o momento da segunda volta de Cristo, já com a noiva glorificada. E Cristo então virá com a sua noiva no milênio. Aí sim Jesus virá, estabelecerá o seu reino milenial, sentará no trono juntamente com a igreja, já glorificada, e então reinará por 1000 anos. Mas isso é depois do arrebatamento, depois, enquanto nós estivermos na boda do Cordeiro, no tribunal de Cristo. Aqui haverá grande tribulação, e depois, no final da grande tribulação, então Cristo vem com a sua noiva. E aí onde que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 8, é algo glorioso. Ele fala sobre isso aqui: porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está, irmãos, se ela pudesse falar, ela diria que os crentes sejam arrebatados. Por quê? Porque ela aguarda também a sua restauração. Porém, primeiro nós seremos restaurados, como Paulo diz no verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, versículo 23, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Por que nós temos a primícia do Espírito? Porque seremos os primeiros
que o Espírito Santo há de conduzir a restauração, porque nós já iniciamos essa restauração já na nossa conversão, porque nós fomos restaurados à imagem de Cristo. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E isso foi, irmãos, cumprido. Isso aconteceu quando nos convertemos a Cristo. Cristo operou essa transformação pelo seu Espírito Santo em nós, e nós fomos restaurados à presença de Deus, à imagem de Cristo, de forma que Paulo aos Colossenses, ele fala que nós somos perfeitos em Cristo. Colossenses 2, 9 e 10 fala sobre isso. Essa perfeição não é por nossos méritos, mas é porque nós fomos unidos a Cristo, restaurado a Ele. E Paulo muito desejou aos Gálatas que ele se expressou da seguinte maneira: ó Gálatas, tenho desejo que Cristo seja formado em vós. Ou seja, essa formação da imagem de Cristo acontece, irmão, quando nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo. Há o verdadeiro novo nascimento. Nascemos para Deus em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz aqui que nós somos as primícias do Espírito Santo, porque foi o homem, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aí não é o mundo cósmico, mas o mundo no sentido da humanidade, que somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor foi para a humanidade, a qual o Espírito Santo habitou, nos restaurando à presença de Deus. Por isso nós somos primícia do Espírito. Glória a Deus por isso. Agora, a natureza também aguarda, porque logo em seguida o arrebatamento e a glorificação da igreja, quando a igreja estiver na glória com Cristo e se manifestar com Cristo no milênio, aí o Espírito Santo estará restaurando a natureza, porque a natureza no milênio será restaurada, assim como lá no princípio da criação, a natureza ela estará livre de toda a poluição. Então não haverá maremoto, tantas tragédias que nós vivemos aqui. No milênio, irmãos, a natureza estará restaurada. Lembra-se quando o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, e ali a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Era o Espírito Santo dando forma ao que estava informe, e ali tudo foi criado com toda a perfeição. Mas o homem pecou, e a natureza também, ela foi fragilizada, como Paulo diz aqui no verso 20 do capítulo 8 que nós estamos meditando. Ele diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade aqui é fragilidade. Quando o homem pecou, a natureza ficou sujeita a tantas coisas, né, irmãos? Nós observamos, o homem tinha agora que do suor do seu rosto comer o seu pão, lavrar a terra iria brotar espinhos. Antes do homem pecar, era tudo perfeito, a criação estava em seu perfeito funcionamento, mas após, olha as consequências do pecado, atingiu também a natureza, porque Deus disse: maldita é a terra, por causa do pecado do homem. Mas em breve ela será restaurada, glória a Deus por isso. E é por isso que a natureza ela também geme, porque ela aguarda também esse momento. E isso se dará no milênio, porque no milênio haverá paz, haverá tanto a paz como a justiça. A natureza estará em perfeitas condições, não haverá poluição. A Bíblia diz, falando da natureza,
O profeta Isaías diz que o leão habitará com a ovelha, né? Então haverá uma harmonia novamente na natureza. Né? Então, por isso que Paulo diz aqui que a natureza também geme, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, versículo 21, de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo descerá com a sua noiva já glorificada, e ali será estabelecido o reino milenial, a igreja com o noivo, a igreja com Cristo. Já, irmãos, será também, a igreja receberá o louvor, Cristo apresentará a sua igreja a todas as nações. Pedro fala isso, né, esse texto bem claro, lá em 1 Pedro. E é importante, irmãos, por isso que nós devemos amar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque nós estamos aguardando. Então, diz aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando se dará isso, irmãos? Quando Cristo vier com a sua igreja no milênio. A igreja já está arrebatada. No milênio, a fé de cada um que foi perseverante, né? Ser fiel até a morte. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a perseverança, a fé, né? Em todo tempo, confiante, aguardando a volta de Cristo. Olha o que Pedro diz em sua carta, 1 Pedro 1 e 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Cristo, irmãos, ele apresentará a sua noiva naquele momento e dará louvor à sua noiva. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação, não. Porque a palavra de Deus diz que nós, os salvos, aqueles que amam, lembra da pergunta que eu fiz no início? Por que devemos amar, irmãos? Porque o Espírito Santo anseia por esse momento de levar a noiva santa, remida, que aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo conduzirá, aleluia, para estarmos com o Senhor, aleluia. E este momento culminará quando Jesus dará louvor, diz o texto que a prova da vossa fé, diz Pedro, será recebida com louvor, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, é algo maravilhoso que vai acontecer. Por isso que Paulo ele diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia também em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu quero encerrar com este versículo que nos diz assim, capítulo 4, e o versículo de número 16 em diante, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
Olha o que ele diz no 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia. Você aguarda? Você ama a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu amo e eu aguardo este momento, porque o que nos espera, irmãos, é algo glorioso. É muito mais dessas aflições, das perseguições que nós sofremos, daquilo que dizem de nós. O gozo que nos espera é muito maior. Isso nos traz alegria, né? A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja tem que produzir em nós alegria e esperança. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço a atenção de cada um e quem sabe teremos uma oportunidade para darmos prosseguimento a esse estudo tão importante sobre a escatologia bíblica. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradeço por mais esse trimestre que encerramos. Que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos. Abençoe, Senhor, suas famílias. Abençoe, Senhor, a cada lar. Deus, agradecemos por mais um trimestre concluído. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Continue nos abençoando. Que em breve possamos, Senhor, retornar de uma forma presencial. Ó Pai, nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.